Olá, turma! Na aula passada a gente viu a teoria sobre as funções seno e cosseno e na aula de hoje a gente vai ver alguns exercícios para auxiliar vocês na hora que vocês estiverem estudando. Então, começando com o exercício F5, ele diz assim: considere a função trigonométrica y igual a 2 seno de x. Na letra A ele pede construir uma tabela de 3 linhas, uma com o valor de x, a outra com o seno de x e a outra com a função inteira que é y igual a 2 seno de x. Então, eu fiz aqui a tabela que ele me pediu. Na primeira linha eu coloquei os valores de x, que é onde o meu seno está sendo aplicado, e escolhi os valores que garantem que a minha função dará uma volta completa no ciclo trigonométrico. Então, aqui, o 0, π meios, π, 3 π meios e 2π. Depois que eu escolhi esses valores para x, eu calculei o seno do x. Então, seno de 0 é 0. Seno de π meios é 1. Seno de π é 0. Seno de 3 π meios é menos 1. Seno de 2π é 0. Como que eu sei disso? Através do ciclo trigonométrico. Se vocês não lembram como que chega nesses valores, volta na aula anterior que lá tem a explicação. Porém, essa ainda não é a minha função. A minha função é y igual a 2 vezes o seno de x. Então, nessa segunda linha que eu calculei o seno de x, eu vou agora multiplicar por 2. Então, aqui, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. E 0 vezes 2, 0. Com isso, eu tenho os pares ordenados que vão me ajudar na construção do gráfico. Por quê? Essa última linha é o valor da minha função e a primeira linha são os valores do meu x. Então, quando o meu x é 0, a minha função também vale 0. Eu venho aqui no plano cartesiano e marco o ponto 0, 0. Quando o meu x vale π meios, a minha função vale 2. Então, eu venho aqui no plano cartesiano, π meios no x, a minha função subiu até lá em cima, no 2. Quando o meu x vale π, a minha função vale 0. Então, aqui no plano cartesiano, aqui no x valendo π, a minha função está em cima do eixo, ela vale 0, o y vale 0. Quando o meu x vale 3 π meios, a minha função vai valer menos 2. Então, quando o x aqui ó, é 3 π meios, o meu gráfico está aqui embaixo, no menos 2. E o último, quando o meu x vale 2π, o gráfico vai valer 0, a minha função vai valer 0. Então, eu venho aqui ó, no 2π, tá aqui, o gráfico da minha função, o meu y, vale 0. Com isso, eu formei um período completo, ó, percebam que a curva subiu, desceu, subiu de novo e voltou para o 0. Ela começou no 0, voltou para o 0. A partir daqui, ela só começa a se repetir, tanto para a direita, quanto se repetiria para a esquerda. E esse é o gráfico da minha função 2 vezes seno de x. Na letra C, ele pede para, junto com esse gráfico, construir o gráfico da função seno de x. E aí analisar o período, o máximo, o mínimo e o conjunto imagem das duas funções. Então, vamos lá. Aqui embaixo, eu coloquei o gráfico das duas funções. Esse em verde, que vai ó, do 1 até o menos 1, depois para o 1 até o menos 1, é o gráfico da minha função seno. Então, se eu tiver uma função y igual a seno de x, é esse gráfico verde. Esse gráfico vermelho é o que a gente tinha acabado de desenhar, que é o do y igual a 2 seno de x. Percebam que todos os valores da minha função seno, que é esse verdinho, foram multiplicados por 2 para formar a função que está aqui em vermelho, que é 2 seno de x. Eu tinha aqui a função seno de x e eu multipliquei ela por 2. Então, no gráfico, todos os valores também ficam multiplicados por 2. Por isso que aqui, ó, a função seno, que é a verde, está no 1, mas a função 2 vezes seno, que é a vermelha, está no 2. Eu peguei esse 1 e multipliquei por 2. E isso acontece em todos os pontos. Se eu pegar aqui, ó, a função verde, que é o seno, está no menos 1. A função vermelha, que é 2 vezes o seno,
está no menos 2, que é esse valor multiplicado por 2. Então, o que a gente consegue concluir com isso? Quando eu multipliquei toda a minha função por um número, que nesse caso é um 2, o meu máximo e o meu mínimo modificaram. Porque antes, na função seno, o meu máximo era 1. Como eu multipliquei ela por 2, agora esse 1 ele vai subir lá para o 2. E o mínimo a mesma coisa. O mínimo da minha função seno era menos 1. Mas como eu multipliquei ela por 2, menos 1 vezes 2, vai lá para o menos 2. Então, a função ela cresce mais e ela diminui mais. Ou seja, ela mudou o conjunto imagem, que no caso da função seno era menos 1 até 1, e agora na função 2 vezes seno é do menos 2 até 2. E percebam que o período não mudou, as duas continuam com o mesmo período. Olha a verde, se eu começar contando aqui do zero. Subiu, desceu, subiu, voltou para o zero. Olha a vermelha agora. Subiu, desceu, subiu, voltou para o zero. As duas completam uma onda no 2π. Então, o período das duas é igual. Agora, a função f6. Ele pediu para eu construir o gráfico da função y igual a menos 3 vezes cosseno de x. Então, eu vou fazer a mesma tabelinha. Para o x, eu escolhi os valores de uma volta completa, então 0, π meios, π, 3π meios e 2π. Como a minha função aqui pede para eu calcular o cosseno, eu vim e calculei o cosseno desses valores. Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de π meios é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π meios é 0 e cosseno de 2π é 1. Terminou aqui? Não, a minha função ela ainda quer que eu multiplique por menos 3. Então, esses valores da segunda linha eu vou multiplicar por menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. 0 vezes menos 3, 0. Menos 1 vezes menos 3, menos com menos fica mais, então vai ficar 3 positivo. 0 vezes o menos 3, 0. 1 vezes o menos 3, deu menos 3. Então, aqui, novamente, a gente tem os pares ordenados, ó. Quando o meu x vale 0, a minha função vai valer menos 3. Então, eu venho aqui no plano cartesiano. Quando o x vale 0, o gráfico da minha função está aqui embaixo, ó, no menos 3. Quando o x vale π meios, o gráfico vai valer 0. Então, no π meios, que é aqui ó, o valor do x, o gráfico está valendo 0 para o y. Quando o x vale π, o gráfico vai valer 3. Então, quando o x era π aqui, o gráfico da minha função está aqui em cima, no 3. Quando o x vale 3π meios, o gráfico vai valer 0. Então, aqui nesse ponto, o x é 3π meios e o gráfico novamente vale 0. E o último, quando o x é 2π, o gráfico vale menos 3. Então, o x aqui, 2π, o gráfico vale menos 3. Percebam que aqui eu fechei um período, porque ó, eu comecei aqui a minha onda, subi, desci, e a partir desse ponto eu vou começar a repetir o mesmo percurso, ó, subir e descer, subir e descer. Então, aqui eu fechei um período da minha função. Na letra C, ele pede para desenhar junto com esse o gráfico do cosseno de x para a gente poder comparar os dois. Então, aqui, ó. Esse em azul é o gráfico do cosseno de x. E esse em laranja é o gráfico de menos 3 cosseno de x. Percebam que aconteceu uma coisa semelhante com o exemplo anterior. Se eu pegar um valor aqui, ó, por exemplo aqui, a minha função está valendo 1. Quando eu multipliquei a função por menos 3, que é o que ele fez aqui, ó, eu tinha a função cosseno de x. E ele multiplicou ela por menos 3. Se eu estou aqui no 1 e multiplico 1 por menos 3, 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. A função vem aqui para baixo. Se eu estou nesse ponto aqui, que é o menos 1, e eu multiplico por menos 3, menos com menos vai ficar mais, então 1 vezes 3 vai vir para o 3 positivo, vai vir aqui para cima. E assim sucessivamente. Eu peguei todos os valores da minha função cosseno de x, que é essa azulzinha, e multipliquei por menos 3. Então, ela formou essa função que está aqui em laranja. Percebam que, novamente, o que mudou foi o máximo e o mínimo. Então, a função cosseno, o máximo dela é 1 e o mínimo é menos 1.
Como eu multipliquei ela por menos 3, o máximo agora passou a ser 3 e o mínimo menos 3. E com isso alterou a imagem. Mas perceba que novamente o período não se alterou. As duas têm como período o 2π. Se eu começar a contar azul aqui, quando o x está valendo 0, ela vai descer, vai subir, e nesse ponto aqui, ó, ela está valendo o mesmo valor, ó. Ela está no 1 novamente para o y. Então, a partir daqui, ela começa a se repetir, descer e subir. Então, onde que ela começou a se repetir? A função começou no 0 e veio até o 2π. A partir do 2π, ela começou a se repetir. Então, o período é 2π. Agora a outra, a laranja. Ela começa aqui embaixo. Aí ela sobe, desce e a partir daqui ela vai repetir o mesmo percurso. Ela vai subir e vai descer. Então aqui a parte que ela começou a repetir novamente é no 2π. Do 0 até o 2π, a gente tem 2π de período. Outro exemplo então. O exercício F8 ele diz assim. Na questão F5, você construiu o gráfico da função y igual a 2 seno de x, que é esse que está aqui à esquerda. Aí na letra A ele pede, com base naquele gráfico que a gente já construiu, construa o gráfico da função y igual 1 mais 2 seno de x. Depois compare os gráficos das funções, seu período e conjunto imagem. Então aqui, ó, sempre para eu construir o gráfico, eu vou fazer uma tabela parecida com essa. Primeiro eu escolho os valores de x, que é quem está sendo calculado o seno aqui. Para dar uma volta completa, eu escolhi o 0, π meios, π, 3π meios e 2π. Depois que eu escolhi os valores de x, eu tenho seno de x. Então, eu calculei o seno de todos esses valores, que é a segunda linha, e multipliquei todos eles por 2, que é a terceira linha. Depois disso, a função ainda pediu para eu somar 1. Então, eu peguei essa terceira linha aqui e somei 1. Então, 0 mais 1, 1. 2 mais 1, 3. 0 mais 1, 1. Menos 2 mais 1, menos 1. 0 mais 1, 1. Então, agora, ó, eu tenho aqui os pares ordenados novamente, que é a primeira e a última linha, e eu vou usar eles para construir o meu gráfico. Então, quando o x vale 0, a minha função vai valer 1. Então, aqui, ó, o x0, a minha função está aqui em cima, no 1. Quando o x vale π meios, a minha função vai valer 3. Então, o x no π meios, o gráfico está aqui em cima, no 3. Quando o x vale π, a minha função vale 1. Então, aqui, x no π, a minha função subiu aqui no 1. Quando o x vale 3π meios, a minha função vai valer menos 1. Então, aqui no 3π meios, a função está aqui embaixo, ó, no menos 1. E o último, quando o x vale 2π, a minha função vale 1. Então, aqui, o x no 2π, a minha função está aqui no 1. E eu fechei um período da minha função. Percebam o que aconteceu desse gráfico para esse. Esse primeiro era o gráfico da função 2 vezes seno de x. Esse segundo é o gráfico da função 2 vezes seno de x, só que adicionado 1. Então, olha o que aconteceu com o gráfico. Todo o gráfico, ele subiu uma unidade. Olha aqui, ó. Esse daqui, o ponto mais baixo era o menos 2. Aqui ele subiu uma unidade. O ponto mais baixo agora é 1. Nesse daqui, o ponto mais alto era o 2. E nesse daqui, como ele subiu uma unidade, o ponto mais alto vai ser o 3. Vamos olhar os dois juntos, então. Aqui, ó. Esse gráfico em vermelho é o gráfico da função 2 vezes seno de x. E esse gráfico em lilás é quando eu peguei essa função 2 vezes seno de x e adicionei 1. Então, todos os valores subiram uma unidade. O que isso vai mudar novamente? Vai mudar o meu máximo, o meu mínimo e, consequentemente, o conjunto imagem. Então, a minha função 2 seno de x, a gente já tinha visto nos exemplos anteriores, que o máximo era 2 e o mínimo era menos 2. Aqui, ó, o máximo que ela chega é no 2 e o mínimo que ela chega é no menos 2. Então, esse é o conjunto imagem, ela vai do menos 2 até o 2. A função 1 mais 2 seno de x, eu peguei todos esses valores e adicionei 1.
Então, agora, em vez de o máximo ser 2, o máximo vai ser 3, porque eu adicionei 1. Então, aqui, ó, quando era 2, eu adicionei 1 e ele veio parar no 3. Aqui, quando era menos 2, eu adicionei 1 e foi parar no menos 1. Então, eu mudei o meu máximo e o mínimo. Agora, o máximo dessa função é o 3, o mínimo é o menos 1. Então, aqui vai ser o meu conjunto imagem. Ela vai do menos 1 até chegar no 3. E, novamente, perceba que o período não mudou. O período da função 2 seno de x, ó, se eu começar aqui do zero, sobe, desce, sobe, voltando para o zero. A partir daqui, ela começa a se repetir. Então, quanto tempo levou para ela começar a se repetir? 2π. Vamos ver a outra agora. 1 mais 2 seno de x. Começando daqui, ó, do 1. Ela subiu, desceu, e aqui ela voltou para o 1, ó. Então, quanto tempo levou para ela começar a se repetir? 2π novamente. Então, o período das duas é igual, mas mudou o conjunto imagem, porque eu mudei aqui a minha função. Na letra B da F8, ele pede para você fazer a mesma coisa, só que a função cosseno de x. Como eu já expliquei esse exemplo com a função seno, esse daqui eu vou deixar para vocês. Só uma observação, ele escreveu dessa forma aqui, ó. Y igual a 3 vezes cosseno de x menos 1. Eu aconselho vocês a pegar esse menos 1 e escrever aqui na frente, para não correr o risco de confundir achando que esse menos 1 está dentro do cosseno aqui, e ele não está. Então, eu só reescrevi aqui a função, então y igual a menos 1 mais o 3 cosseno de x, para não correr o risco de vocês confundirem o que esse menos 1 significa. Então, aqui, o que a gente iria fazer? Primeiro, constrói o gráfico da função 3 cosseno de x, e aí você vai diminuir 1 nesse caso. Então, em vez de subir 1, que foi o que a gente fez aqui, subiu uma unidade, nesse caso aqui você vai ter que descer uma unidade. Então, todo o gráfico ele vai descer uma unidade. Vamos então para a questão F9, que é sobre a função y igual a seno de 2x. Então, na letra A, ele pediu novamente para a gente construir o gráfico, só que aqui tem um porém. Nos exemplos anteriores, a gente começou a tabela escolhendo valores para x. Então, vou voltar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu escolhi os valores para x e calculei os valores de seno de x. Só que aqui ele não quer que eu calcule os valores de seno de x, ele quer os valores de seno de 2x. Então, eu vou começar a minha tabela com o 2x. E para ele, eu vou escolher aqueles valores que garantem uma volta completa no ciclo trigonométrico. Então, 0, π meios, π, 3π meios e 2π. Porém, para eu construir o gráfico no plano cartesiano, eu preciso dos valores do x. Então, vamos analisar aqui. Se 2x vale 0, quanto que vale o x? O x é metade de 2x. Então, metade de 0 é 0. Se 2x vale π meios, x é metade de 2x. Então, o x vai valer π quartos. Lembra que π meios é 90? Qual que é metade de 90? 45, que é π quartos. Se o 2x vale π, o x vale metade. Então, π meios. Se o 2x vale 3π meios, o x vale metade, então é 3π quartos. Se o 2x vale 2π, o x vale metade, então ele vale só π. E a minha função é o seno de 2x. Então, a minha função, ele quer que eu calcule o seno dessa primeira linha aqui. Então, ó, seno de 0, 0. Seno de π meios, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π meios, menos 1. Seno de 2π, 0. Perceba que para eu formar essa última linha, eu não usei a linha do x, eu usei a primeira linha, porque ele pediu ó, o seno de 2x. Então, eu usei a primeira linha para formar essa última. A linha do x eu vou usar só agora para construir o gráfico. Então, ó, quando o x vale 0, a minha função ficou valendo 0. Então, eu venho aqui, x0, a função vale 0. Quando o x vale π quartos, a minha função vale 1. Então, no x π quartos, a minha função sobe até o 1. Quando o x vale π meios, a minha função vale 0. Então, π meios, ele está aqui, a função
no y igual a zero. Quando x vale 3π, a minha função vai valer menos 1. Então, aqui no x 3π, a minha função vem aqui embaixo, no menos 1. E quando x vale π, a minha função vale zero. Então, o x aqui, ó, no π, o meu y, a minha função, está valendo zero. Vamos comparar essa função agora com a função seno de x, que é o que ele pede na letra B. E aí depois a gente vê qual que é o período, o máximo, o mínimo e o conjunto imagem dessas duas. Então, aqui, ó, a função que está em verde é a função seno de x. Então, ela começa no zero, vai para o 1, aí 0, menos 1 e volta para o zero. E assim ela vai se repetindo. A função que está em laranja é a função seno de 2x. Então, ela começa no 0, vai para o 1, volta para o 0, para o menos 1 e para o 0. O que mudou de uma para outra? Perceba que o máximo e o mínimo continuam o mesmo. Ó, a função verde, o máximo que ela chega é no 1 e o mínimo que ela chega é no menos 1. A função laranja, o máximo que ela chega é no 1 e o mínimo que ela chega é no menos 1. Por que não mudou o máximo e o mínimo? Porque eu não multipliquei a função em si. O que eu troquei de uma para outra foi o valor em que o seno ia ser aplicado. Então, pensem assim comigo. Andar 2x é andar bem mais rápido do que o x. Quando o x está no 180, por exemplo, o 2x já vai estar no dobro, o 2x já vai estar no 360. Ou seja, essa função aqui, ela está andando bem mais rápido do que essa. Então, essa função seno de 2x, ela vai fechar um período antes da função seno de x, que é o que aconteceu aqui, ó. A função seno de 2x, ela fechou um período em π. Ó, ela estava no 0, subiu, desceu e voltou para o 0, aqui no π. O período, então, da função seno de 2x é π. E qual que é o período da função seno de x? É a verdinha aqui, ó. Do 0, vai para o 1, para o menos 1, volta para o 0. Ela levou 2π para fechar uma volta completa. Então, o período dela é 2π. Por que mudou novamente? Porque eu troquei o arco, eu troquei dentro da função seno. Se fosse cosseno, teria acontecido a mesma coisa. Andar 2x dentro do seno é ir bem mais rápido com a função do que só calcular o seno de x. Então, sempre que você muda aqui dentro do seno ou do cosseno, o período vai modificar, porque você estará completando um ciclo mais rápido ou mais devagar, dependendo do que estiver aqui dentro da função seno ou cosseno. Um exemplo parecido agora, só que ele usou cosseno. Ele pediu para construir o gráfico da função y igual cosseno de 1/2 de x. Então, ó, como o cosseno que ele quer que eu calcule é 1/2 de x, esse valor, x sobre 2, ou 1/2 de x, é a mesma coisa, é o que vai fazer parte da minha primeira linha da tabela. Então, aqui, ó, é x sobre 2, porque a função aqui que ele quer que eu faça é o cosseno de x sobre 2. E para ela, eu escolhi os valores 0, π, π, 3π e 2π. Porém, para construir o gráfico no plano cartesiano, eu preciso dos valores de x. Então, perceba que agora o x ele é o dobro de x sobre 2, né? Porque aqui o x está dividindo por 2 e aqui não. Então, a segunda linha vai ser o dobro da primeira. Então, ó, se o x sobre 2 era 0, o x também vai ser 0. Se o x sobre 2 era π, o x é o dobro, então vai ser π. Se o x sobre 2 era π, o x vai ser o dobro, então vai ser 2π. O x sobre 2 era 3π, então o x vai ficar 3π. E se o x sobre 2 era 2π, o meu x é o dobro, vai ficar 4π. E agora eu vou calcular a minha função que ele pediu aqui em cima, ó, cosseno de x sobre 2. Então, é o cosseno da primeira linha. A segunda eu vou usar só na hora de construir o gráfico. Então, o cosseno da primeira linha. Quanto que é o cosseno de 0? 1. Cosseno de π meios? 0. Cosseno de π? Menos 1. Cosseno de 3π meios? 0. Cosseno de 2π? 1. Com isso, eu tenho aqui os valores da minha função, tenho os valores de x, eu vou construir o gráfico. Então, ó, quando x vale 0, a minha função vale 1. Então, eu venho aqui
no x0, a minha função está aqui em cima, no 1. Quando o x vale π, a minha função vale 0. Então, aqui, ó, o x valendo π, a minha função passou no 0. Quando o x vale 2π, que é aqui, a minha função vai valer menos 1. Então, o x 2π, a minha função vai descer até o menos 1. Quando o x vale 3π, a função vai valer 0. Então, o x 3π, a função está valendo 0. E o último, quando o x é 4π, a função novamente vai ser 1. Então, o x aqui, 4π, a função sobe até o 1. E aí, fechou um ciclo, né? E a partir daqui, ele vai começar a se repetir. Vamos comparar agora esse gráfico aqui com a função y igual cosseno de x. Aqui, ó. O gráfico em azul é o gráfico da função y igual cosseno de x, que é o que a gente já conhecia. Ó, ele vai do 1, aí vai para o 0, para o menos 1, para o 0 e volta para o 1. Então, aqui ele fecha um período completo, ó, no 2π. O período da função cosseno de x é 2π. Porém, agora eu mudei dentro da função cosseno e fiz a minha função ir mais devagar. Percebam que, ó, se aqui o meu x fosse, por exemplo, 180, aqui eu tenho x sobre 2, aqui eu ainda estaria no 90. Ou seja, essa daqui vai demorar mais para completar o período do que a função cosseno de x, que é o que aconteceu aqui em lilás, ó. Ela estava no 1, aí ela desceu para o 0, desceu para o menos 1, foi para o 0, subiu para o 1 novamente. Olha quanto tempo ela demorou para subir para o 1 novamente, para começar a se repetir. Ela só foi começar a se repetir no 4π, é o dobro da outra. Então, o período da lilás, que é a função cosseno de x sobre 2, é 4π. O período mudou por quê? Porque eu mudei aqui dentro da função cosseno. Mas o conjunto imagem, o máximo e o mínimo das duas, continuaram os mesmos. Por quê? Porque eu não multipliquei fora da função. Quando eu multiplico fora da função seno e cosseno, eu altero o conjunto imagem. Quando eu multiplico dentro, eu vou alterar só o período. Resumindo, então, se a gente tiver uma função dessa forma aqui, ó, um a mais um b vezes seno de um kx, por exemplo, 2 mais 3 seno de 3x, por exemplo. Para eu saber qual é o período dessa função, eu tenho que olhar para o número que está com o x dentro do seno ou dentro do cosseno. Para os dois é a mesma coisa, tá? Então, para eu saber qual vai ser o meu período sem eu precisar desenhar o gráfico, eu posso usar essa fórmula aqui. O período vai ser 2π dividido pelo número que está aqui com x. Então, se aqui com o x tiver um 2, vai ficar 2π dividido por 2. Se aqui com o x tiver um 7, vai ficar 2π dividido por 7. E assim sucessivamente. O conjunto imagem, para a gente saber o conjunto imagem, a gente tem que ver o que está multiplicando ou somando fora da função. Então, aqui dentro da função muda o período e fora da função vai mudar o conjunto imagem. Se vocês quiserem uma fórmula para saber qual é o conjunto imagem, é só você pegar esse valor que está somando ou subtraindo, junto com esse valor que está multiplicando. Quando você faz aqui, ó, para o mínimo, um menos o outro, e para o máximo, um mais o outro, você vai ter o conjunto imagem. Ou também você pode pensar assim. Se você tiver, por exemplo, essa função aqui, ó, y igual a menos 2 mais cosseno de πx. Qual que é o máximo da função cosseno? A função cosseno, o máximo dela é 1. Então, se eu trocar essa parte aqui por 1, que é o máximo que a função cosseno pode assumir, eu vou ter menos 2 mais 1, que é o que eu escrevi aqui, ó, menos 2 mais 1, deu menos 1. Agora, vamos pensar qual que é o mínimo da função cosseno. Qual que é o mínimo que o cosseno pode assumir? É menos 1. Então, eu vou trocar toda essa parte aqui pelo mínimo possível da função cosseno, que é menos 1. Então, vai ficar menos 2, menos 1, que é o que eu escrevi aqui. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, o conjunto imagem dessa função aqui, ela vai ir do menos 3 até o menos 1, que eu escrevi aqui, ó.
do menos 3 até o menos 1. O menos 3 é quando o cosseno assume seu valor de mínimo e o menos 1 é quando o cosseno assume o seu valor de máximo. E a gente calculou o conjunto imagem, lembrando de qual que era o máximo e o mínimo do cosseno. E o período eu usei aquela fórmula, 2π dividido pelo número que está com o x. O x aqui, o número que está com ele, é o π. Então, vai ficar 2π dividido por π, que fica 2. Então, vamos analisar o gráfico da função. Ó, perceba que ela vem aqui embaixo do menos 3 até aqui no menos 1. E olha o período dela, quando que ela fecha, ó. Aqui ela está no menos 1, aí ela desceu, subiu e voltou para o menos 1. Esse valor aqui, ó, que ela vai cortar o eixo X, é o 2, que é quando fechou o período. Não está aparecendo aqui porque o meu eixo está na escala de π. Mas lembra que o π é 3,14 aproximadamente? Então, 3,14 dividido por 2, aproximadamente, vai dar 1, alguma coisa. Se eu ando um pouquinho, eu chego no 2. Tá? Por mais que não esteja aparecendo aqui, ela completou um período inteiro quando chegou no 2. E o conjunto imagem está vindo aqui embaixo no menos 3 até aqui em cima no menos 1. Vamos agora para uma situação problema, que é o exercício F16. Ele diz assim: em um determinado dia, a variação da temperatura T no interior de uma sala, em graus Celsius, é modelada pela função T maiúsculo igual a 20 mais 8 seno de π, que multiplica T minúsculo menos 7 dividido por 2. Em que T é a hora do dia, sendo que o instante T igual a 0 corresponde à hora 0. Traduzindo o problema, essa função aqui vai te dar a temperatura em uma determinada sala, dependendo da hora do dia. Então, se você quiser saber qual que é a temperatura na sala na hora 0, é só você vir e trocar o Tzinho, que é o que representa a hora, por 0 e fazer a conta e você vai descobrir qual que é a temperatura na hora 0. Se você quiser descobrir qual que é a temperatura na hora 1, por exemplo, que é o que ele pediu aqui na letra A, é só você vir e trocar o Tzinho, que representa a hora, por 1, fazer a conta e você vai ter a temperatura na hora 1. E assim sucessivamente. Então, vamos resolver a letra A. Ó, ele pediu na hora 1, na hora 17 e na hora 21. Então, ó, para T igual a 1, eu vim aqui e troquei o T por 1. 1 menos 7 vai ficar menos 6. Menos 6 com o 12 eu posso simplificar, dividir por 6 em cima e embaixo. Então, 6 dividido por 6 vai ficar 1, então ficou só π aqui. E 12 dividido por 6 ficou 12. Por isso que ficou aqui menos π sobre 2. Menos π sobre 2 é menos o ângulo de 90. Menos 90 graus é a mesma coisa que 270, certo? Então, aqui, na verdade, ele quer o seno de 270 graus. Quanto que é o seno de 270 graus? É menos 1. Então, menos 1 vezes 8 vai ficar menos 8. E o mais 20. Então, 20 menos 8 deu 12. Ou seja, a temperatura na hora 1 é 12 graus. Agora, para o T17. Então, aqui no lugar do Tzinho, eu troquei por 17. Ficou 17 menos 7, fica 10. Então, vai ficar 10 sobre 12. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. 10 dividido por 2 fica 5, que é o que está escrito aqui. E 12 dividido por 2 fica 6, que é o que está escrito aqui. Então, ficou 20 mais 8 seno de 5 π sextos. Lembrando que, ó, π sextos é 30 graus. Então, é 5 vezes o 30 graus. Quanto que é 5 vezes 30? 150. Então, isso aqui é o seno de 150. E quanto que é o seno de 150? É 1 meio. Então, aqui vai ficar 8 vezes 1 meio, que é a mesma coisa que fazer 8 dividido por 2, que vai dar 4. Então, 20 mais 4, 24. Ou seja, na hora 17, a temperatura é 24. O último, então, quando a hora é 21, eu vim aqui, troquei o Tzinho por 21. 21 menos 7 dá 14. Então, vai ficar 14
em cima e 12 embaixo. Eu posso dividir por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 12 dividido por 2 dá 6. Então, ficou 7 pi sextos. Resolvendo aqui novamente, a gente vai obter 16. Então, na hora 21, a minha temperatura é 16 graus. A letra B, então, ele pede qual a temperatura máxima nesse dia e a mínima? Então, vamos usar aquele raciocínio de, se eu estou usando uma função com o seno ou cosseno, eu sei qual é o valor de máximo e de mínimo do seno e do cosseno. Então, eu vou substituir ele por esse valor. Então, ó, qual que é o máximo que uma função seno poderia assumir? O máximo que uma função seno pode assumir é 1. Então, eu vou trocar toda essa parte aqui por 1, que foi o que eu escrevi aqui, ó. 20 mais 8 vezes 1. Esse 1 está no lugar de toda a função seno, porque o máximo que ela atinge é o 1. Quando eu faço 8 vezes 1, dá 8, mais 20, 28. Agora, para o valor de mínimo. Qual que é o mínimo que a função seno pode atingir? O mínimo da função seno é menos 1. Então, eu vou trocar toda ela aqui por menos 1. Então, ficou aqui, ó, 20 mais 8 vezes menos 1 no lugar da função seno. 8 vezes menos 1 é menos 8. Menos 8 mais 20, 12. Então, ó, o máximo que a temperatura vai chegar é em 28 graus, que vai ser quando o seno valer 1. E o mínimo que a temperatura vai chegar vai ser 12 graus, que será quando o seno alcançar o valor de menos 1. Letra C, então, para a gente encerrar. Ele pede, qual é o período dessa função? Novamente, o período tem aquela formulazinha que vocês podem usar. Para você calcular o período, você faz 2π dividido pelo número que está multiplicando o seu x, que nesse caso o nosso x é o t. Né? A gente não tem o x aqui nessa função, ele trocou o x por t. Qual que é o número que está multiplicando o t? Perceba aqui, se eu fazer o chuveirinho com o π, no t vai ficar πt sobre 12. Aí, menos 7π sobre 12. Quem que está com o t? Eu tenho que olhar só para o t. É o π sobre 12. Então, aqui, para eu calcular o período, eu fiz 2π da fórmula dividido por π sobre 12. Isso aqui é divisão de fração. Eu repito de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então, se era π sobre 12, ficou 12 sobre π. Π elimina com o π, eles se cancelam, vai ficar 2 vezes 12, que é 24. Ou seja, o período dessa função ela vai dar uma volta completa em 24 horas, que é quando acaba o dia. Acabou o dia, volta para a hora zero e a função vai começar toda novamente. A temperatura vai aumentar, diminuir, então ela volta com todo o seu ciclo. Um ciclo completo vai durar 24 horas. Então, esses foram os exemplos que eu separei para a aula de hoje. E qualquer dúvida é só me mandar um e-mail que eu respondo vocês o mais rápido possível. Tá bom? Até a próxima semana.